um dos meus sonhos pessoais, não tem muitos, mas um é ter uma biblioteca física. Isso é legal, né? Sabe? Ser uma velha, chata, chamando todos os nerds de ignorantes. Você só usa o chat GPT, que já vai ser outra coisa, óbvio. E muito livro. Então, depende, assim. Agora, eu tô muito fissurada numa filósofa, uma ativista social, enfim. Ela tem várias denominações francesa que chama Simone Weil. E ela, enfim, viveu no século passado. E aí, comprei 6 livros dela, assim, e vou devorando, assim, porque eu tô achando muito fantástico. Mas as temáticas todas, geralmente, elas são muito ligadas a desenvolvimento econômico, economia, assim, sociedade, né? Pensar a sociedade. Porque eu acho que a gente não pensa muito, assim, né? Fica muito uma coisa... é assim porque é assim. Não, né? Era totalmente diferente e vai ser diferente. Sim. Então, por que a gente não pensa diferente? Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados especiais. Eu sou o Christian Schink, estrategista digital, co-host desse programa com o Fábio Schink, meu irmão, sócio. Como é que tá, Fábio? Estamos aí, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um podcast e hoje o podcast vai ser fantástico, porque temos uma pessoa fantástica na nossa mesa. Nós vamos chamar aqui a Gabriela Schirmer. Falei certo? Certíssimo. A Gabriela é advogada com MBA em Direito Empresarial pela FGV, sócia fundadora do Perrone São Vicente Schirmer Advogados, conselheira no Instituto Ascendendo Mentes e colunista no BMP Money, do portal Elas que Lucrem e do coletivo Minas de Propósito. Eu falei que era pesado. Tudo isso. Seja bem-vindo. Tudo isso. E durmo ainda. E Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Tá, o escritório se chama de PSS, é isso? PSS, porque imagina ter que toda vez falar Perrone, São Vicente, Schirmer, Advogados, a pessoa já dormiu no meio. Então, a gente PSS. Não, é tá, isso. essa é a minha religião do nosso podcast, então você fala PSS, é o isso. escritório das gurias, tá tudo certo. Isso aí, tá tudo certo. E assim, né, além disso tudo que a gente falou aqui, a gente quer te conhecer um pouquinho mais, né? E a gente costuma fazer uma brincadeira. É uma brincadeirinha. Pra conhecer a pessoa, assim, saber, dela, assim. Já. E a brincadeira é assim, bem simples, assim. Tem que te apresentar em 5 pontos. Tá. E um deles tem que ser mentira, tá? E a gente vai adivinhar qual é. 5 pontos profissional, pessoal, pode ser uma coisa bem... Dá um exemplo aí, Cristian. Agora me pegou, né? Eu já surfei uma onda gigante no Havaí. E aí? É verdade ou é mentira? Acho que é verdade. É verdade, claro que não, Claro né? que não, mentira. É que era tão aleatório que eu pensei, certo que é verdade. Não, pois é. Essa que a gente é bom. sabe? A gente já tá bom Não, nisso, mas tudo né? bem, Não, vai. tá. Então Contigo. tá. Eu já dei aula, né, na ONG onde eu faço parte, eu já dei aula para as crianças. Eu sou do Internacional. Eu adoro samba e pagode. Eu já fiz aula de surf também, quando eu era mais nova. E surfava muito bem, por sinal. E eu passei 2 meses viajando na Ásia. Deu aula. Eu acho... É colorada. Pois é colorada, né? Eu acho que é aí que ela já... Sou do Inter. Deve ser colorado, Sou do então, Internacional. Ela falou, sou do Internacional. Eu acho que essa é mentira, Fábio. Eu vou largar direto. Ninguém fala, eu sou do Internacional. Eu sou colorado. Vai largar assim. Eu acho que isso aí é a mentira dela. Ela é gremista. Tem cara de gremista. Tem cara. Leite azul ali, ó. Tem cara de ou gremista. Ou é Inter, ou ela tá rindo, ó. Nunca pegou numa prancha de surf na vida. Eu acho que ela nunca pegou numa prancha de surf na vida. Não, eu acho que ela mentiu no Inter. Nem sabe quem é o Medina. Acertou muito, menti no Inter. Foi a primeira coisa fácil e muito mentira que eu consegui. Tá, essa é a única mentira, o resto tá tudo certo. Essa é tudo certo. Olha, essa é tudo certo. Passou quanto tempo na Ásia? Eu fiquei 2 meses viajando lá, depois de formada, isso. Depois de formada, mas já foi pra trabalhar, estudar? Não, foi presente de formatura, assim, tipo, formamos e ficamos lá todas as férias. Aonde, lá, foi bem legal. Filipinas, Malásia, Tailândia e Indonésia. Cara, que rolê louco. Muito Só legal. lugares legais. E tu acabou de dizer que tu tirou as fotos do Instagram, você não tá mais no Instagram. Então. Não tá mais no Instagram. Quem viu, viu. Quem viu. Não Ela acredito. limpou o Instagram pra gente não poder ver. Mas assim, igual eu não tinha muita foto. Porque no primeiro mês eu perdi meu celular, quebrei. E aí, quem se importa com celular na Ásia, né? Então eu pedia pra cada lugar meu amigo tirar uma foto e acabou. Então não tem muita foto também. Tá, e deu aula pra ONG. Que ONG é essa? Já fala um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos lá. A ONG, minha paixão, assim, é Instituto Ascendendo Mentes. É um instituto na comunidade do Morro da Polícia, em Porto Alegre. É uma comunidade bem vulnerável, assim, com uma vulnerabilidade bem alta.
e fundado pela Nina Cardoso, que hoje é nem é amiga mais, uma irmã minha, que a vida me trouxe. O que é o Instituto Ascendendo Mentes, né? A Nina, ela já trabalhou, acho que quase 20 anos com um projeto social, e o que ela percebia? Que criança acaba tendo muito auxílio, porque, enfim, é criança, todo mundo, né, quer ajudar, e que bom, tem que ter. Sim. Mas o que também nessa caminhada ela percebeu? Que os jovens, quando eles entravam ali na adolescência, pré-adolescência, eles eram rechaçados, assim, do tipo, agora te vira. Né? E é uma época também que tem muita evasão, porque os pais obrigam eles a irem trabalhar, porque eles já precisam, né, colocar 14, 15 anos, mais ou menos. Isso, algum tipo de renda dentro de casa, né? Uma condição muito difícil, realmente. Então, a ideia é trazer esses jovens, acolher esses jovens, porque todo mundo que já passou por isso sabe que é uma das fases mais complexas da vida, sim, né? A gente tá com ódio de tudo, da família, do mundo, não entende nada. E ainda por cima tem, né, assim, é ostracizado pela sociedade e é o combo pra pessoa não conseguir sair. Então, a ideia ali é fazer o quê? É fortalecer esses jovens, tanto emocionalmente quanto tecnicamente, para eles quebrarem o ciclo da pobreza da família, assim. Então, as ambições nem são necessariamente que as pessoas saiam dali, sejam, né, o próximo Elon Musk. Que se acontecer, obviamente, maravilhoso, mas a ideia é que pelo menos eles consigam quebrar esse ciclo de pobreza, de informalidade e consigam melhorar, assim, ter uma mais qualidade de vida. Que legal isso. Ascendendo Mentes. Isso, Ascendendo Mentes. Nome legal mesmo. É muito, né? Não, eu sou muito fã, é muito legal. Então, até quem quiser, depois a gente bota o arroba das redes. Colocaremos. E já tá há tempo nessa ONG? Eu tô há 2 meses. 2 meses não, perdão, 2 anos. 2 anos. Sim, tô 2 anos. Foi meio crise existencial de pandemia, assim. Tipo, nossa, quero fazer, e se não for agora, não sei nem se eu sobrevivo até o final da pandemia, né? E foi tudo muito, muito louco, assim, porque a Nina foi atrás da minha mãe, que a minha mãe é confeiteira, e pediu pra ela dar curso, e a minha mãe dá também. E aí a minha mãe me avisou, e aí eu quis ir junto, fui, e aí não sei mais. Agora viu o Tobias ali, vamos fazer um brinde. Onde é que a gente tá hoje, Cristian? Hoje a gente tá na Sarras Tap Room. Tap Room. Nosso parceiro aqui tomando uma água com gás, né? Uma água com gás. Dessa vez não estamos de cervejinha, mas isso para mostrar que é um lugar muito eclético, que recebe bem todas as pessoas aqui. E a gente vai fazer um brinde. Olha. Tem que fazer um brinde aqui, ó. Vamos. Um brinde a Sarras, que nos recebe tão bem nesse lugar espetacular. E mais um brinde ao nosso querido Tobias. Beijo pro Tobias, tá na técnica lá, tá botando tudo em ordem. Mais um brinde. Feito. Ao Tobias, que dá vida às nossas ideias mirabolantes e faz o negócio acontecer. E, Gabriela, a gente tem... Posso chamar de Gabi? Deve, Gabriela. Você chama de Gabi? Todo mundo. Sério, todo mundo. Gabi ou Gabi? Gabriela, parece um xingamento, viu? Tô tão acostumada. Gabi aqui no Sul, geralmente São Paulo, Gabi. Todo mundo chama de Gabi. Por que eu falo São Paulo? Porque a gente tem muito cliente em São Paulo. E realmente, todo mundo na primeira reunião eu falo, gente, Gabi, por favor. E doutora, nem pensar. Doutora, eu tenho vontade de chorar. Né, que advogada, eu sou doutora. Gente, pelo amor de Jesus. Jamais, doutora. Já ganhou ponto comigo. Não, imagina, doutora, né? Que, nossa, não. E então é Gabi. Gabi, o que é a nova economia? Meu Deus. Eu quero começar falando sobre isso. Questões filosóficas. O que é nova economia? Porque hoje tem se falado, acho que cada vez mais sobre isso, assim, quem está empreendendo, quem está entrando em negócios e tal, empresários no geral. A gente fala mais sobre isso, né? Então, assim, o que é essa nova economia que vocês estão inseridas ali? Claro. O que é a nova economia? Se a gente for lá para a aula de história, a gente tem as revoluções, né, econômicas e industriais, que foi até a terceira. Então, por isso que tem gente que chama a nova economia de economia 4.0. Que é, digamos, o fluxo, né? É um novo estágio econômico que a gente chegou, que é a inserção massiva da tecnologia. Então, assim, que a gente está vendo, né, no dia a dia, né? E de uma rapidez também que a gente nunca presenciou antes, que cada vez também é um processo natural, né? Vai ficando mais rápido. Mais rápido. Mas agora está muito gritante, assim, que um ano parece que se passaram 10, 20 anos. Então é isso, é a tecnologia, a economia integrada à tecnologia que, enfim, né? Daqui para frente, é o que eu sempre falo, não volta mais. Né? Então, as coisas vão sendo só incorporadas, né? Exato. E vocês falam sobre isso no escritório de advocacia? Isso, na verdade, a gente atende muita empresa da nova economia. E não só, porque o que a gente... O PSS, ele nasceu em 2020, né? De 2 mulheres que já trabalhavam, já eram advogadas, já tiveram experiências tanto dentro de empresas quanto em outros escritórios.
E a gente sempre teve uma visão de gestão muito parecida, eu e a Carol, minha sócia. Então, a gente quis abrir quase como um teste. Assim, no início, a gente falava, olha, pode dar muito certo ou muito errado. Porque a gente não via, por exemplo, um advogado que pedia para não chamar de doutor, que não usava terninho, mulher, terno, né? Homem, que não... aquele escritório fedendo a mofo, todo preto, a Temis na parede. Então, assim, a gente, vamos... O que na parede? A Temis, a rainha da justiça, a deusa da justiça, sabe? Aquela que fica assim, odeio a Temis. Eu tenho tu horror, não tem uma eu odeio a Temis. A Temis, pra mim, é gatilho. É a Temis. E então a gente, vamos fazer do jeito que a gente quer fazer e ver se dá certo. Porque, né? E deu muito certo, assim. Acho que, na verdade, é um grande diferencial nosso. Essa falta de... Porque, assim, o que a gente pensava, né? A técnica não tem nada a ver com a formalidade. Eu vou ser técnica igual. Mas eu não quero ter essa chatice de... A Carol, que é minha sócia, sempre fala, né? Assim, o terno, a fala muito rebuscada, ela não cria ponte, ela constrói muro, né? Então a pessoa fica, o advogado é um outro bicho, né? Não sei do que vive. Destruíram o estereótipo do advogado, não acredito. Então, a gente destruiu total. Só que é muito legal, porque a Má depois que tá aqui com a gente, ela pode dar o depoimento, mas eu acho muito engraçado que a gente sempre fala no escritório que é quase uma terapia em grupo para advogados. Porque basicamente, todas as pessoas que entram lá, sejam as que são contratadas ou as que não são, elas falam, nossa, sério, eu estava muito perdida, a advocacia não me encaixava, e aqui... Porque, obviamente, é uma coisa que todo mundo pensa, né? Todo mundo não vai dizer, mas muita gente pensa. E enfim, dá muito certo. Eu acho que é mais aquela ideia de não querer fazer diferente por medo, enfim. E estamos aqui para comprovar que dá super certo. Tá, e existe um nicho de empresas que é da nova economia ou todas elas são? Como é que tá funcionando essa divisão, então, se existe? Existe, né? Se a gente for pegar, assim, por definição, de novo, todas essas empresas que trabalham com tecnologia. Eu não gosto de falar só startup, porque acho que startup às vezes confunde um pouco. Mas as big techs é inegável que trouxeram muito isso, né? Mudaram totalmente o que a gente entende por economia, os números, a lucratividade, enfim, muitas outras variáveis econômicas. Então, sim. Mas, de novo, né? O que ela é? Ela digamos assim, uma nova onda macroeconômica que puxa todo o resto. Mas quando a gente pensa em empresa de nova economia, é empresa ligada à tecnologia, com certeza. Eu estou fazendo um breve vínculo aqui entre o último podcast que já foi para o ar, então você está olhando esse aqui, o último que foi para o ar, fala sobre segurança da informação. E aí a gente estava falando com um escritório de segurança da informação. Beijo pro Dani e pro Pedro, que foi um podcast muito legal. A gente falou muito sobre isso, sobre essa nova era da informação, onde tudo é informação, onde tudo tá meio que disponível, e aí o que tu faz para segurar isso e deixar tudo meio controlável, assim, né? E quais são as dificuldades? Porque daí a gente olha assim, mas eu não sou da tecnologia, tipo assim, eu não tenho uma empresa que trata com tecnologia especificamente. Sei lá, um restaurante. Mas tu tem informações do teu restaurante em algum lugar, e aí como é que tu faz para segurar isso, né? Deixar isso seguro. A gente falou bastante sobre isso, acho que foi bem legal, e tem um pouquinho a ver com isso, assim, porque aí agora a gente tem essa nova geração de empresas que estão na nova economia, e os jovenzinhos estão vindo muito já dentro dessa nova economia. Tudo é informação, todos os dados estão liberados. E aí agora tem um escritório de advocacia para ajudar eles, para entender o que se faz, o que não se faz. Sim, agora a gente está passando por um momento, porque assim, o direito ele segue a sociedade, né? E é natural, as coisas acontecem, mudam, e aí o direito vem atrás tentando regular. Agora, eu acho que é assim, um desafio sem precedentes. Justamente por isso. A gente, em muito pouco tempo, atingiu ali, né, com a internet, uma globalização bizarra de troca de informação muito rápida. E agora, cada vez mais, assim, né, os gadgets, a internet, no modo geral, está sempre captando informações nossas. Sempre, o tempo inteiro. Sim. E é um debate muito complexo, né? Por exemplo, até a questão ali quando a gente fala do PL, da informação, da fake news, da censura, independentemente, acho que o que a gente tem que sempre pensar nunca é 8 ou 80. Então, assim, tem lobby, por exemplo, de Google, de Facebook, que não quer perder a possibilidade de usar todo o dado que puder e vender e lucrar muito? Claro que tem. Claro que sim. Então, é muito mais complexo do que essa superfície, né? Que eles também vendem. Então, assim, é quase filme de conspiração, né? Ficção científica. Porque eles te vendem exatamente o que eles querem, eles infiltram. Isso é uma realidade, né? Então, assim, como regular isso? Como regular a inteligência artificial? As fotos que estão saindo já. E assim, é uma coisa que está engatinhando. Imagina daqui 10 anos uma eleição, como é que a gente vai diferenciar uma imagem, por exemplo?
É cada vez mais complicado. Cada vez mais complicado. Imagina, tu tem hoje vídeo já, né? Imagem ainda é difícil, mas assim, tu já entende que pode ser manipulado. Agora, vídeo, as pessoas não estão prontas ainda para entender que com o vídeo todo ele pode ser manipulado também, pode ser uma fake news ali. E se a pessoa já, até para concluir, pra gente parar para refletir, né? Se a desinformação, ela sempre foi, né? Quem controla a narrativa controla a história da humanidade. Isso é um fato, sempre foi, assim, né? Desde antes de Cristo. Mas, assim, hoje em dia a gente vê uma desinformação de, literalmente, aquele clickbait tosco que a pessoa já acredita e já sai. Imagina exatamente o que tu falaste. A pessoa vê um vídeo, esquece. Ela vai dizer, eu vi o vídeo. Bom, é real, tá lá o vídeo. Mas na parte da jurídica ali, né? Os advogados e tal... tu acha que, assim, há uma aceleração nesse processo de acompanhar a humanidade? Ou ainda fica muito para trás, sabe? Porque é o que a gente normalmente olha, assim, as leis vão vir, mas começar a valer e tal, já passou, né? Já foi tantos anos para frente. Então, como é que tá acontecendo isso? Eu acho, de novo, que também tá passando por uma adaptação, tende a acelerar, porque é uma área que é uma área mais... difícil, assim, de querer modernizar, né? Só que a gente chegou num momento histórico que não tem muito querer modernizar. Não tem mais essa possibilidade, né? E tem outra problemática, que é, por exemplo... isso que a gente está discutindo agora dessa PL já foi discutido na Europa anos atrás. Só que a informação que corre lá, corre aqui no mesmo tempo. Não tem mais, né? Porque antigamente isso acontecia lá e vinha para cá 10 anos depois. Hoje em dia, não. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, cada vez mais vai ser necessário ter mais agilidade, tanto no processo do próprio advogado, né? Faz parte do jogo também ser automatizado, e quanto na legislação, assim. Como isso será feito, também não tem essa resposta. Mas cada vez, né? A cada avanço que a gente tem, fica mais claro a necessidade de velocidade, assim. E o escritório de vocês, tu disse que abriu em 2020? Isso. Qual foi a oportunidade que vocês viram para lá em 2020 vocês abriram um escritório de advocacia pensando nisso, e não no criminal, no jurídico? Então, a gente... É muito engraçado, porque nós abrimos o escritório 2 semanas antes da pandemia. 2 semanas antes de fechar tudo. 2 semanas. 2 semanas. Exato. Lado então positivo ou lado negativo? Não, acabou sendo... Início de março. Acabou sendo muito positivo. Mas no início ali, né? Imagina nosso pensamento, assim, né? Tipo assim, o que a gente fez? Já quer testar uma coisa completamente nova. E, assim, né? Mas também foi bom por quê? Porque trabalho híbrido, várias coisas que vieram, né? Hoje, que é normal, a gente nasceu já antes, já eram nossas premissas. Acabou que... Tá, então voltando um pouquinho, tá? Pra te responder certinho. Que eu já ia pular. Mas... eu e a Carol, a gente sempre teve uma visão muito clara do que a gente queria. E a gente sempre gostou muito de business, muito de empresa, de negócio. Mulheres de entender muito. E assim, de entender, sabe, a empresa do cliente. Conhecer. Para fazer um documento que faça sentido. A gente nunca gostou de copia e cola de documento. Que, de novo, não é juízo de valor. É do jogo, muita gente faz. Assim, não é esse o ponto. O ponto é que a gente, pessoalmente, né, como realização pessoal até, a gente montou uma coisa que a gente queria fazer. E então foi daí que ele veio. Direito empresarial muito focado em investimento, fusões e aquisições, que é o que a gente gosta muito, assim. Que não à toa, né, o direito societário, fusões e aquisições, ele é quase uma intersecção entre direito e economia, finanças, né? Porque tem que saber muito do todo de um business para poder fazer a venda de uma empresa. Não dá para ficar só ali nas 4 linhas do contrato, não funciona. E aí o que eu ia falar da pandemia é que acabou sendo muito proveitoso pra gente. Por quê? Porque quando a gente fala de dinheiro, de investimento, de inovação, São Paulo é outro país, né? Não adianta. Tá muito na frente. Sim, e o que aconteceu? A gente ganhou muito com isso, porque as barreiras territoriais, elas basicamente deixaram de existir. Então, era tudo online. Não tinha mais nem a desculpa do cara que não queria nos atender. Vem até aqui, né? Porque a gente não podia ir toda semana, enfim, a gente tinha viagens marcadas para uma vez por mês. Mas é igual, né? Tem um gap que você perde muita oportunidade. Então, a gente começou a fazer muita entrevista, entrar em bid. E aí,
né, qual a vantagem? Nós éramos um escritório de 2 pessoas começando, não começando a carreira, mas começando o nosso business em si, em home office. E aí, imagina, contra o escritório da Faria Lima, que tinha um custo absurdo no meio de uma pandemia, com um valor muito mais alto também. E aí a gente começou a ganhar muito corpo, assim, porque aí a gente entrava, né, muitas vezes pelo preço e mostrava o serviço, e aí vai ficando, vai sendo indicado, enfim. Assim, a gente cresceu muito na pandemia. Esse é o lance, né? A gente, quando tu falou, a gente montou no início da pandemia, né? Daí parece assim, pegaram bem ali. Mas às vezes, justamente por isso, é que vocês conseguiram ser, talvez, ter uma rápida adaptação, já entrar num novo jogo, jogando de maneira diferente e sair na frente de escritórios mais tradicionais, né? Exato. Que aí são 2, também tem uma questão interna, digamos, e uma externa também, que foram muito importantes. Interna, assim, né? A gente tinha um custo baixíssimo, né? Porque éramos só nós 2 quando e uma estagiária. Então, assim, já fica muito mais competitivo, né? Nós tínhamos já uma sala, rescindimos o contrato e fomos trabalhar de casa. Então, assim, custo literalmente quase 0. E também a gente estava num momento de mercado onde tinha muito dinheiro, muito barato. E por mais que tivesse uma pandemia acontecendo, tava uma onda gigantesca de investimento. Então, que é bem a área que a gente atua. Então, assim, foi um momento de mercado muito bom. Então, esses são 2 fatores também que ajudaram muito. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esses investimentos e essas aquisições. E antes tu falou de startup, né? A gente vai ter que falar um pouquinho de startup, né? Bora. Lá em 2020, a galera tava abrindo muito startup ou comprando muito startup. Como é que tava esse cenário? Então, ambos, né? Comprando, investindo, abrindo. O que acontece, né? Como toda novidade também, acho que é normal. A gente viu... ainda tem, mas tá agora decrescente, o que eu particularmente acho bom, que é um surgimento desenfreado de startups. E que muitas vezes não eram startups. Então, assim, tem uma desinformação muito grande da pessoa achar que se ela abrir um CNPJ depois de 2020 é uma startup, sabe? Porque abriu uma... E não é, né? Startup tem que ter, principalmente, uma escalabilidade. Então, nem adianta ter tecnologia e não escalar. Quais são as características de uma startup? Então, ela tem que ter base tecnológica e ela tem que ter escalabilidade. Para mim, tem outras, mas essas 2 são assim... Porque, para vocês terem uma ideia, eu já recebi gente falando que abriu uma academia de CrossFit e isso era uma startup. Nesse nível. Então, às vezes a gente acha, isso é meio óbvio. Não é tanto. Não. Já falei com pessoas também que fazem concursos, nível nacional, assim, e de chegar a gente se inscrever com uma padaria. Coisas assim, sabe? E quando a gente fala de tecnologia, não necessariamente precisa ser online, né? Não necessariamente precisa ser online. Às vezes a gente acaba pecando, assim, para ser uma startup tem que ser um aplicativo. Porque não, vai ser não tecnologia e escalável. Pum, aplicativo. O que acontece, né? Acaba sendo online em que sentido? Para ter uma escalabilidade muito grande, ela ser 100% física é difícil, né? Mas, assim, tem, por exemplo, o Uber. O Uber é uma startup que ficou gigantesca, que todo mundo sabe, né? Claramente tá o cara trabalhando ali e, né? Então, assim, mas tem que ter essa base de alguma forma, porque da forma que escala é uma forma sobre-humana, assim, né? Que uma pessoa não conseguiria fazer, ele tem que abrir, né? Tem que multiplicar. Então, vimos muito acontecer. Eu sou mais pragmática, assim, sabe? Então, eu sempre fui a pessoa que ficava um pouco... Não sei, será? Sabe? Porque o que acontece? A gente recebe muita startup que quer conversar, às vezes é só conversar mesmo, quer que a gente abra um caminho e a gente faz isso, a gente nunca cobrou pra isso. Então, assim, vou conectar com os meninos, eu vou conectar com os meninos, eu não vou cobrar nada da startup, entendeu? Vai ser bom pra vocês e uma hora vocês talvez lembrem de mim pra uma outra coisa e assim a gente vai indo. Então, a gente já viu muita ideia mesmo, e a gente trabalha com muito fundo de investimento. Então, a gente trabalha vendo o que eles escolhem também. E tinha muito dinheiro barato. Muita gente acabou investindo em ideias talvez não tão bem estruturadas. E então, agora, né, a gente está numa recessão, mais do que natural, que os gastos sejam revistos.
E longíssimo de essas matérias sensacionalistas que falam que startup acabou, que é o fim das startups. Pelo contrário, né? Como a gente está falando. Empresa de base tecnológica é daqui para frente, né? Daqui a pouco o Facebook vai ser obsoleto para o que vai vir. Então, isso não... Mas a questão é a forma de investimento, ser mais preciso, entender melhor o negócio. Que, assim, de novo, no meu ponto de vista, é o que tem que ser feito, né? E quando a gente está falando desse tipo de investimento, a gente está falando especificamente de venture capital? Isso. Ou outras maneiras de investimento? Existem muitas, mas quando a gente fala em startup é venture capital ou corporate venture capital, que é o quê? É a mesma logística de investimento em startup, mas são grandes corporações investindo em startup. Então, quando a gente fala em venture capital, é o quê? É aquele cara que ele especula mais, assim, digamos, porque venture capital é capital de risco, né? Então, é um investimento de alto risco. Coloca o dinheiro lá e espera 10, 12 anos o teu dinheiro que você colocou pouco virar muito e é isso, né? E aí a história conta o resto. Virou unicórnio, virou, né, Airbnb, enfim. E uma vai dar certo e muitas vão dar errado. E é isso, é o jogo. Corporate Venture Capital, do outro lado, que a gente faz muito no escritório, a gente atende Eurofarma, Local Web, Irani Celulose, Ânimo Educação e outros. É o quê? É a empresa, que é um movimento assim, que também só aumenta, que é a empresa que tem estrutura, né, suficientemente para isso, que é uma empresa que já tem uma estruturação de M&A, que já não é uma novidade econômica, começa a olhar para a tecnologia. Porque precisa, né? E aí, aqui também a gente está num processo educacional no Brasil, porque tem muito pouca empresa que está fazendo isso. Porque ainda tem muito aquela coisa do tipo, é minha inimiga, a startup vai tirar meu lugar, vai me quebrar. E não dá para pensar assim, porque daí vai quebrar mesmo, né? Então, a ideia é pensar, entender uma tese de investimento. Não, a gente quer investir, por exemplo, a gente tem cliente que não investe exatamente no business da empresa, quer abrir o leque. Tem outras que investem exatamente a mesma coisa. Tem outras que são investimentos estratégicos que têm cadeias similares que pode agregar. Então, esses dois são tipos de investimentos focados em startups, são esses dois. Tá, mas aí no trabalho de vocês encontram, vocês têm esses fundos e tal, tudo, vocês encontram startups porque eles vão investir? Não, até só para não ser mal interpretada, dentro de startup a gente vai ter outros tipos de investimento anjo e tudo mais, né? Tô falando de empresas, assim, de coisas maiores. Mas não, a gente não faz essa busca no mercado. Curadoria? A gente não faz. Podia chamar isso. O que acontece? De novo, tem uma startup que a gente viu e, puxa, tem muito fit com a Local Web, que é a nossa cliente. A gente vai e apresenta, porque quem faz isso não necessariamente é uma gestora, porque é uma estrutura mais complexa, mas digamos, o time financeiro que vem ajudar. Porque tem duas assessorias, basicamente, que convivem juntas quando a gente fala de investimento, que é a assessoria financeira, que faz toda essa análise, tanto em M&A quanto em VC, então faz análise da empresa mesmo, nos números. E aí, a assessoria jurídica, que somos nós, a gente entra, digamos, na segunda parte. Tu trouxe duas siglas ali que eu tenho certeza que quem está em casa agora boiou. M&A é Mergers and Acquisitions. Fusões e aquisições. Isso. E o VC, que é o VC é Venture Capital. Isso aí. Aquela coisa, né? É verdade. E isso que ela simplifica um monte a linguagem, né? Mas de vez em quando vem assim uma sigla ali que o pessoal... No mundo das startups, se não usar sigla, tem coisa errada, né? Exatamente. Tem que saber usar sigla. Sigla e tudo em inglês. Tudo em inglês. Então, é o costume já, mas é verdade. As pessoas... afasta muito, né? Fica muito longe, assim. As pessoas não... Enfim, tá corretíssimo. É isso aí. E eu queria entender, assim... Hoje tem startups... Porque é um modus operandi, assim... Meio padrão, né? Tem uma startup, eles se montam uma ideia, né? Tal. Começa ali, né? E aí, normalmente, o objetivo é abrir para um capital de risco que vai entrar, comprar parte, e aí tu ter um aporte financeiro para crescer e tal, né? Esse é meio que o caminho normal, assim. Mas existe startups que não seguem esse caminho, assim, que não vão para o Venture Capital por uma definição delas e tal, ou não, assim, é isso. Tem que seguir mais ou menos essa jornada. Essa jornada é a jornada, digamos, padrão, né? Até porque quando a gente precisa dar o salto da escalabilidade, queimar a caixa, botar a gente para dentro, né? Conseguir cliente, aumentar a market share.
sem ganhar nada, o que acontece? A gente precisa de dinheiro, um capital grande, então é aí que entra o fundo, bota um dinheiro que geralmente os fundadores não têm. Então é o fluxo, digamos, padrão. Mas não é o único. A gente tem hoje startups que faturam bastante, assim, perto de 1 milhão mês e que não tem nenhum investimento por decisão. Tem outras que não tentam e não conseguem. O que cada vez mais eu vejo, até tenho falado sobre, assim, nas minhas falas, enfim, até mais técnicas. As startups, elas têm que entender o que elas são, onde é que elas querem chegar. Isso é muito importante. Por quê? Falando em VC, CVC, né, que são o Venture Capital e o Corporate Venture Capital que eu falei. O modus operandi, o modo de pensamento deles é muito diferente. Então, se uma startup ela quer ter um investimento do tipo do VC, ela tem que se estruturar para isso. Da mesma forma, ela tem que entender que ele vai entrar com tais premissas. Ao contrário do CVC, que é, por exemplo, é uma corporação que está atrás, eles não querem assumir tanto risco assim. Então, eles vão querer mais ingerência na startup, eles vão querer um conselho, eles vão querer reporte de números do que está acontecendo, eles vão querer direitos de veto, voto afirmativo. E ela tem que entender isso também, sabe? Então, isso para mim, hoje, é o mais importante do sucesso de uma startup. E óbvio, né, gente, como tudo na vida. Não deu certo, ou pensei que era isso, mas não era. Ok. Mas ter uma estruturação de longo prazo, sabe? Não, eu quero, daqui 5 anos, ser comprado pela Eurofarma. Então, eu vou traçar meu caminho aqui. Primeiro vai vir, provavelmente, se VC investir um pouquinho, vai gostar e vai me comprar. Não, eu não quero virar unicórnio. Não, sabe? São estratégias e isso faz muita diferença. Até em tempos que o mercado está complexo, mostrar isso para o investidor faz muita diferença. E qual que é a complexidade de uma corporação trabalhar com isso, pensar isso? Qual que é o custo disso? Eu posso ter hoje a gente tem a FC Digital, trabalha também para a SPR, vamos lá, a SPR, que é uma empresa, uma agência maior, ela está a fim de fazer uma aquisição. Ela pode começar a pensar sobre isso agora ou não? Ela tem que ter um faturamento XYZ? Como é que funciona toda essa parte? Não, ela não precisa ser gigante. E, obviamente, né, a movimentação vai ser de acordo com o que ela tem disponível, né? Porque a empresa tem que estar saudável, tem que ter um caixa destinado, né, para isso, seja um investimento, seja uma aquisição, enfim, ou uma aquisição de um ativo, por exemplo, um software, algo assim. Mas esse é o que a gente recomenda como mundo ideal, assim, né? Sempre ter um olhar para isso, sempre tentar deixar uma parte do dinheiro focada nisso, nem que seja começar, né, devagar e aí ir olhando a oportunidade. Então, é super maleável. A gente trabalha com desde investimento pequeno até investimento médio, até os maiores, que aí são quando a gente faz um fundo de investimento mesmo. Aí tem que estar regulamentado na CVM, tem que ter estatuto, tem que ter gestor. É mais complexo, mas assim, a partir de uma certa quantia, né, 40, 50 milhões já é o mais indicado mesmo, até por segurança. Que assim, pra gente pode ser muito, mas de novo, né, pra uma empresa... Agora eu entendi o que é muito dinheiro. Agora pagou um cifrão na mesa. 50 milhões, tá. Mas assim, de novo, isso é um tipo, né? Tem, por exemplo, empresas que faturam na casa do bi ano e elas querem começar com 1 milhão, 10 cheques de 100 mil e testando, né? Então, a estratégia tem muitas mesmo. E a gente tem mercado no Brasil hoje para isso, por exemplo... Essa história que as startups morreram, acho que não. Então, eu acho que realmente que não. Mas deu uma diminuída. Assim, o mercado parou-se de falar tanto de startups. Eu acho que justamente por causa do boom da startup ali em 2017, 2018 talvez. Que também aqui na nossa região começou a chegar muito essa ideia dos Startup Weekend. Começou a fomentar a região. Assim, meu Deus, vamos falar de startup. Jovens, se tu tem uma ideia, vem pra cá, nós vamos abrir e tu vai ficar milionário. Então, deu aquele boom de informação, aí a gente dá uma acalmada, beleza? Aí agora amadurece e a gente vem vindo de novo, né? Perfeito. O mercado brasileiro está aquecido para isso. Tipo, a gente tem bastante pessoas falando sobre isso, startups sendo criadas e faz sentido hoje, quem tem uma ideia, trabalhar em cima de uma startup e até agora avançando um pouquinho mais, assim. Vocês no Instagram, vocês falaram sobre as 4 etapas de uma startup, né? Quais são essas 4 etapas, assim? Como é que a gente pode ajudar quem tem uma ideia e quer tirá-la do papel? Eu acho que assim, porque, de novo, as etapas não é para quem quer tirar, já está muito na frente, né? O ponto zero ali
E aí, de novo, eu vou parecer a pessoa, nossa, ela trabalha com startup, mas assim, vamos pro ponto zero. Porque às vezes, esses eventos, eles me preocupam em certo ponto. Por quê? Porque eu já fui em muitos, vou em muitos, mas eu acho que tem que ter uma maturidade de quem tá lá, porque vendem-se as coisas muito fáceis. Sim. Então é literalmente isso, né? Você vai e aí, não, larga tudo, vai abrir uma startup e em 6 meses vai dar tudo certo, vai vir um investimento. E assim, pode acontecer. Mas isso, e mesmo em momentos de mercado muito bom, não é a regra. Porque, assim, é uma quantidade muito grande. É uma quantidade, as pessoas que trabalham, como eu falei para vocês, né, na parte financeira ali, olhando para isso, elas entrevistam milhares de startups no ano. Não é? É muito. Então, eu fico um pouco receosa, assim, até porque eu costumo brincar. Eu não posso chegar no mercado, pelo menos eu até hoje, não posso chegar no supermercado e dizer, olha, eu tenho uma startup, eu não tô ganhando nada agora, mas eu vou passar minhas compras, porque vai dar certo daqui a 2 anos. Sabe? E ainda mais o brasileiro médio, ele não tem dinheiro para estar estabelecido nem no longo, no médio prazo, né? E, de novo, não é que eu tô dizendo não façam, mas eu acho que isso é uma coisa que me preocupa um pouco. As pessoas que às vezes entram nessa euforia e largam, né? Uma coisa, né? Exato. E a gente vê isso muito na prática, assim, muito. Então, assim, acho que para quem quer começar, quer pensar, primeiro ponto eu resolvo alguma dor? Eu resolvo alguma dor? Porque, assim, o que eu vou resolver? É mais uma que faz a mesma coisa que 100. Só que a primeira que começou há 10 anos atrás. E ela já tem 30% de market share. E aí, para chegar nela, é um trabalho sobre-humano. Pode, de novo, não estou dizendo que não, pode dar certo, mas a chance já é muito menor. Ou pensar, putz, o que está hoje muito em alta? Investimento agro a gente vê muito em alta, né? E no Brasil é uma coisa, por exemplo, que tem muito dinheiro para investir, vai seguir tendo, porque o Brasil, né, a maior fonte econômica é agro, então é um campo muito promissor. Então a pessoa tem uma solução ali, então daí já, aqui pode ser, né? Então aqui vamos tentar, e aí a partir do zero, que nem qualquer outra empresa. Por isso que eu digo, é plano de negócio. É entender o que precisa de time, em quanto tempo, o que precisa de dinheiro e em quanto tempo. A startup é uma empresa. É uma empresa. E as pessoas, elas acham que tem a fórmula de criar uma empresa e a fórmula de criar uma startup. Não é. Claro, a startup tem que ser mais flexível, não tem engessamento, mas o olhar inicial para começar uma ideia tem que ser estruturar como uma empresa. A gente recebe, por exemplo, muita gente começando um negócio, uma startup. E aí, eu preciso de um investimento de R$500 mil. Ótimo. Vamos olhar. Trouxeste a planilha? Vamos olhar? Não tenho. Tá. Então, como é que chegamos? Como é que chegamos nos 500? É porque esquece, já morreu. Né? Se fala isso para o investidor, esquece. Nem. É o que a gente fala, me apresenta para o fundo tal. Não, agora, porque é queimar cartucho. Então, o cara que vai olhar 2.000 startups no ano, ele não vai querer te atender de novo num bom tempo, sabe? Porque você chegou ali e não sabe nem quanto precisa e por quê. Então, isso assim, isso é o ponto zero. E tem um lance que nós tínhamos notado aqui, que é que vocês se tornaram um dos 10 escritórios do país com mais transacionaram deals de Venture Capital. Sim. O que é? O que é isso, assim? Que mais transacionaram deals? Tá. O que são deals e isso é bom, é ruim, é reconhecido? Esse é ótimo, né? É bom, tá. Pô, 10º do Brasil. Um brinde aos deals. Um brinde ao PSS, aos deals. Muito bom. Boa. A gente quer entender isso. Tô entre os 10 escritórios que fizeram isso. Isso foi agora no ano 2022? Isso, saiu o ranking no final do ano. E nós, na verdade, entramos no mercado em 2020. Então, e o que é o TTR, né? É uma plataforma de dados que tem, né, ela existe no mundo inteiro, a maioria dos países. E ela faz... a gente vai colocando, informando
as negociações que foram feitas, os valores. Então, assim, às vezes eu faço um investimento e eu coloco o escritório que assessorou na outra parte, daí já incrementa no dele também e vice-versa. Então, assim, tem muita notícia de mercado, o que está acontecendo, quem é que está investindo no quê. É uma plataforma muito rica. E é hoje o maior ranking que a gente tem para falar de transações, né, de investimento e fusões e aquisições no país é, sem dúvida, o DTR. Então, até para explicar o que é deal, né? Deal é negócio, seria, né, uma tradução bruta, mas é toda a operação. Então, tanto de compra, venda, investimento, né, no mercado a gente chama de deal. E final de 2021, nós tínhamos ficado já em 13º do Brasil. E aí, ano passado, nós ficamos em 8º. E é muito especial, mais do que já seria, né, o normal, porque é o único escritório do Sul. E não tem como, assim, se você vai ver quem tá nos primeiros, não tem, assim, são estruturas multimilionárias, né? De novo, São Paulo, 300 advogados, 200 advogados. Então, fica mais especial ainda, né? Claro. E aí, os números transacionados é a quantidade de negócios que a gente fez. Que legal. Um bom reconhecimento para um escritório novo. E antes a gente estava falando sobre crescimento orgânico, né? Isso aí foi quase tudo orgânico, então. Assim, foi indicação, relacionamento. Foi. Fantástico. Muito bom. E ainda mais sendo do Sul, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, como a gente tá falando também. Criado por 2 mulheres, que também é o único, né, na lista. Vamos falar sobre isso, então. Como é que é... Vou levantar minhas bandeiras aqui agora. Pode levantar as bandeiras. Como é que é ter o escritório, 2 mulheres ali na frente? Tem um preconceito, assim, no meio dos negócios em geral? Então, tem, mas muito mais velado. Eu falo assim que é questão de timing, né? Pra gente, foi um timing perfeito. Por quê? Porque é um momento em que é feio você falar que tem preconceito. Sim. Então, a gente sabe que pela conduta a gente vê muitas vezes, né? Não deixa falar, interrompe, você fala uma coisa, fala a mesma coisa na sequência. Isso acontece, assédio, enfim, coisas que a mulher tá acostumada no dia a dia. Pra gente é lugar comum, infelizmente. Mas, assim, a gente entrou num momento em que foi muito bom pra gente, porque é um momento em que é quase que um ativo pra pessoa falar: ai, meu escritório, 2 mulheres. Tipo, eu sou uma pessoa ESG, sabe? Que é o quê? Que eu chamou que é ASG em inglês, que é ambiental, social e governança, né? Que são as 3 premissas, digamos, da nova economia. Então, assim, premissas que toda empresa tem que olhar. Então, sim, acontecem coisas que não são legais, mas o momento pra gente foi muito bom. Isso eu não vou ser hipócrita. Que é do tipo, não tem muito o que fazer, entendeu? Mas assim, a gente... Até hoje a maioria desses negócios que a gente faz, as salas de reunião são só homens, né? É isso que eu ia falar. Ainda mais se você pega negócios mais tradicionais também, assim... Eu acho que no meio de startup, eu não sei como é que é, assim, talvez seja É mais homem. É mais homem? Por quê? Porque quando a gente tá... Aí eu não tô pegando o dia a dia das startups, que a gente também trabalha, mas falando só de investimento, de mesa de negociação, ainda é muito mais homem que é o fundador, que é o sócio, que tá lá negociando. Então, sim, ainda assim. Eu ia puxar aqui uma perguntinha da audiência, antes que a gente esqueça de puxar as perguntinhas. Uma delas falou assim... A Carla, o que mais está sendo visto com bons olhos de um investidor? Os bons olhos de investidor, né? Enfim, né? Vamos interpretar isso aqui do jeito certo, que eu não sei qual é o jeito certo, mas acho que é no sentido de todos os investidores tem, tipo, o que mais está sendo olhado hoje em dia, né? Eu acho que vai vir muito perto do ESG que a gente falou agora. Qualquer bom negócio ou existe algum segmento mais visado, assim, que a gente pode olhar? Falando de startup, né? Então, algumas questões assim de investidor que a gente cuida muito, e aí, né, de novo, atuando pelo investidor, a gente sabe, claro, né, a gente começa a trabalhar e vê que tem pontos que eles olham direto, assim. Isso que eu falei para vocês da estruturação do negócio, cada vez mais. Então, saber que o founder que está ali, ele está entendendo o negócio, ele sabe onde ele quer chegar, ele não caiu de paraquedas e foi num evento e achou legal. Juridicamente falando, uma coisa que está cada vez mais preocupante, assim, e agora principalmente, que é o quê? É o cap table da empresa. O que é isso? É a participação societária de uma empresa. Né? Porque uma empresa, independentemente de quanto ela vale, R$1 ou R$1 bilhão, ela tem 100% para distribuir. Né? Isso nunca passa de 100%.
E quando o cap table quer essa divisão de participação, ele tem muito investidor, ou seja, a gente chama ele de diluído, ele está muito diluído, é muito ruim. O que é muito? Muito, assim, 20% já utilizado, 15% dependendo, ou 25% dependendo. Por quê? Porque geralmente são vários investidorzinhos pequenos, que é um problema que agora a gente está orientando as nossas startups. E não é nem questão de orientar, né, gente? Porque assim, eu preciso do dinheiro, senão vou fechar, bom, vai ter que pegar. Não tem muito o que fazer. Mas geralmente são investidores que entraram lá no início, que são os anjos, que a gente chama, e que eles botaram um pouquinho de dinheiro e ganharam um percentual relativamente grande pelo dinheiro. Sim. Só que eles tá ali, entendeu? É do jogo. E aí vai entrando e fica um monte de gente e é muito ruim pro fundo. Um fundo, quando olha, ele quer um cap table mais limpo possível, que a gente chama. Então, isso trava, às vezes, investimento. Ou, às vezes, a gente tem que fazer a operação contando que uma parte do valor do dinheiro que entra já vai para recomprar alguns desses investidores menores. Só que é dinheiro que não entra no fluxo, né, para a operação. Então, isso é super importante, assim. Acho que esses 2 pontos que eu penso de cara demais, de ser assim, se não passar disso, ele nem olha o resto, ele nem vai pro SD, sabe? E falando de ramos específicos, acho que no Brasil, como eu falei, agritech, é bizarro que está sendo investido de dinheiro. Health, saúde, muito também, desde a pandemia e não desacelerou. E tudo que envolve a inteligência artificial, né? É o momento. Isso é outra generativa, área, né? é o momento. E as fintechs deu uma baixada, né? Sim e não. É porque teve um boom ali, mas assim, se você for pegar os setores, elas sempre têm uma soma alta em investimento, porque, de novo, né? É dinheiro, então não é uma coisa que baixa muito, sabe? E falando de inteligência artificial, o ChatGPT tá roubando muito espaço de vocês. Vocês estão com medo que ele vai roubar tudo, assim? Meu Deus, já ChatGPT vai nos substituir, ou não? Como é que tá essa vida dos advogados? Sim. Eu não falo que nem os outros, sim, rouba muito espaço. Sério? Chega a cara e fala assim, Não, tá gente. De novo, depois a Má pode dizer. A primeira vez que eu usei, que foi lá no início, assim, a maioria das pessoas não conhecia. Não, juro que não. Eu cheguei na nossa reunião semanal, segunda-feira, e falei, gente, olha só, isso aqui tá existindo, você tem que entrar, você tem que logar. E vocês não podem ter crise existencial, se jogar, ficar em posição fetal, não gosto, odeio, acabou minha vida. De novo, como eu falei desde o início, é daqui pra frente. Então, vocês têm que dominar a ferramenta e saber usar ela a favor. Acabou. Não tem muita escolha, entende? Então, assim, é uma ferramenta fantástica. Fantástica. E, de novo, é um rascunho. Imagina o que a gente vai ter daqui 10 anos. Sim. Então, se a gente tiver com medo dele agora, vai mudar a profissão? Vai mudar a profissão. Todas. A nossa, bastante. A nossa também. Inclusive, a Marina, a Má, que está aqui, mandou uma pergunta. Ela botou assim, qual a visão sobre tecnologia substituindo o trabalho do advogado? Então, é exatamente isso. É exatamente isso. Porque o que eu vejo, né? Futurologia. Mas hoje, com o que eu tenho de informação, o que eu vejo? Né, até a gente estava conversando antes, advogado hoje, infelizmente, é commodity, né, forma uma quantidade absurda, sem qualificação profissional, que aceita um emprego com um salário que não deveria ser aceito, mas que puxa o valor de mercado para baixo. Ok, isso está feito. Mas, o que acontece? Essas pessoas, geralmente, na maioria, né, não são todas, mas elas fazem o quê? Um trabalho braçal, que é fazer aquele processo que a gente chama que é de massa, que muda basicamente nada, né? Vamos ser honestos, muda basicamente nada. Até porque o juiz também, a sentença dele é a mesma, porque o caso é o mesmo, é muito simples. Então, por exemplo, a Vivo me cobrou errado. Tudo bem, já né? Tem mas um padrãozinho, assim. Exato, não tem o que fugir mesmo, é isso aí. Então, esse tipo de coisa é um contrato que não tem que mudar nada, só tem que mudar os dados da pessoa que contrata. Esquece, entende? E, de novo, isso não é uma atividade intelectual, isso é uma atividade braçal. Então, esse tipo de advogado, não vou, todas as profissões, mas falando da advocacia, esquece, vai ser uma pessoa que não precisa nem ser advogado para saber. Dominou a máquina e já tem muitas ferramentas que já fazem, né? Que a gente é muito focado nisso, a gente tem muita automação já. Mas o que eu vejo também? Eu vejo que quem estiver disposto e conseguir virar muito referência e ser realmente advogado estratégico que faz o que é diferente, vai ficar, assim, preço mais alto, mais difícil
Então, assim, tem aquela, né? O programinha que vai fazer o teu contrato vai cobrar muito menos. Ok, mas aí vamos fazer um M&A. Já bati 10 vezes aqui, mas tudo bem. Vamos fazer um M&A, preciso, assim, minha empresa é minha vida, eu preciso, né, de melhor assessoria. Então, tá aqui, vai ter que pagar bem, senão também. Sim. Então, assim, eu acho que vai ter uma super especialização e o resto, tecnologia vai entrar. Que é o que a gente ouve de qualquer profissão, né? Pois é. O normal, assim, né? Na nossa profissão também, trabalhando com a parte de marketing digital. Também sabe a mesma coisa, assim, preciso redigir um texto para um card que vai no Instagram. Cara, exato. Aí você vai dizer, não funciona. Claro que funciona. Funciona. Claro que a pessoa tem que estar ali. A nossa função também é ser essa. Tu tem que ter um conhecimento para tu ser curador daquele conteúdo, né? Então, por exemplo, a gente vai lá, joga no chat GPT uma coisa, ele constrói pra gente. Só que se tu não sabe sobre aquele assunto, tu não sabe se o que ele tá falando é verdade. Perfeito. E aí mora o perigo, né? Tem que saber. Então, acho que pega esse lado que tu falou, assim, a especialidade. Assim, tu tem que igual buscar estar especializado em algo, uma área e tal, e usar essas ferramentas que vão te ajudar a ganhar velocidade em algumas coisas talvez que tu perdia tempo, né? Exato. E no direito vai ser cômico, porque, por exemplo, o ChatGPT a gente já viu que ele... você pede assim, uma referência de livros sobre tal coisa. Ele cria, ele não te dá uma referência que existe, né? E vocês acham, né, em todo esse panorama que eu trago para vocês, que as pessoas, ou uma parte delas vai conferir se isso existe ou não? Não, claro que não. E aí vai começar a colocar dentro de um processo uma jurisprudência que não existe, uma doutrina que não existe. Só que o problema disso, e aí sai do cômico pro trágico, com certeza vai ter juiz que também não vai notar que não existe e vai julgar com base naquilo. Então, de novo, olha o tamanho do problema. É muito complexo, mas com certeza... E aí sim tu criou uma jurisprudência para os Exatamente. Aí vai uma que cria 100, cria 1000, depois para desfazer. Então, assim, é extremamente complexo, mas é o que tu falaste, eu penso a mesma coisa. Ele é bom, assim, para fazer o grosso, o bruto, o rápido. Daí você pega e lapida depois. Eu tava até falando de geração de... Né, eu fiz um texto para uma coluna e tava com muita dificuldade de encontrar o título. E aí tava até a nossa assessora de imprensa também não tava, sabe? Conversei com o chat ali rapidinho, ele me deu 3 opções, eu peguei, modifiquei, sabe? Ainda trabalhei em cima, mas ele resolveu 5 horas de pensamento em 2 minutos. Esses dias eu estava lendo uma matéria que falava sobre... Ultimamente a gente já estava achando que existia muita criação de informação, né? A demanda de informação. Só que agora com o ChatGPT criando pra gente, tipo assim, isso... quintuplicou, tipo assim, jogou numa exponencial lá em cima, assim, potencializou muito, porque justamente a gente parou de criar, né? Se antes o humano já estava criando muita informação e todo mundo podia criar e jogar nos bancos de dados da internet, hoje em dia o chat, pum, já era, né? Acabou. Tipo assim, tu dá uma informação para ele cria 20 informações em cima daquilo. Uhum. E alguém vai armazenar, alguém vai colocar isso em algum lugar, né? Exato. E esse aqui é um problema que talvez o mundo ainda não resolveu, porque não atingiu o limite, mas a gente tem um limite de memória no mundo hoje que ninguém muito bem sabe como é que funciona. Assim, existem as leis da física, da tecnologia que inventaram muito tempo atrás, que ainda se mantém, mas agora a coisa meio que saiu do ar, assim, tipo assim, ferrou. Muito complexo. E tu falou ali que tu estava escrevendo um artigo, tu é colunista na BP Money. Sim. Isso aí é o quê? Ser colunista lá dentro? É isso, escrever. Tem uma coluna mensal lá. É um portal de negócio, economia, um portal digital. E tu faz isso por hobby? O que eu vou te dizer? Não tem né? Não sou remunerada por, mas também acho que não chega a ser eu gosto muito de escrever, muito. Eu adoro ChatGPT, mas assim, eu sou do aprofundamento, assim, agora... Pretendo começar um mestrado em economia, que é uma área nova, porque eu acho que, de novo, o ChatGPT ele separa aquele cara que só tá a fim de ir até ali e vai ser medíocre, da pessoa que tem muito conhecimento, né? Então eu gosto, sim, mas acaba sendo um complemento do trabalho, né? É importante, assim, né? Trazer opinião, mostrar que tá atualizado. Então, acho que é um pouco de cada. Sim, também tu encara isso como uma forma de tu ser vista, né? Exato. E colocar, criar conteúdo para um canal importante que as pessoas vão te ver lá circulando lá dentro. E necessariamente está sempre atualizada, né? Porque, de novo, né, no mundo que a gente vive, não dá para escrever uma coluna sobre algo que aconteceu no passado. Sim. E isso é legal, né? Eu e o Fábio também somos colunistas num portal aqui geral, que é do portal do Martin Berendt, que é um jornalista aqui da nossa região, escreve na cidade, aqui cidades ao redor, né?
E a gente tem uma coluna lá dentro que a gente também traz, né? E normalmente aspectos ligados ao digital, né? Marketing e tal. E isso é um formato legal de tu ganhar visibilidade e ganhar autoridade naquela área, né? Então, às vezes as pessoas estão aí quebrando a cabeça só botando dentro de Instagram. Tem outras coisinhas que tu pode fazer, né? E às vezes é isso. Pô, eu escrevo texto, eu posso colocar lá e ter uma coluna em algum lugar. E eu vou estar martelando a minha imagem pessoal lá dentro, criando autoridade. Que às vezes é muito mais importante, né? Normalmente quando as pessoas chegam pra gente assim, eu preciso fazer tal coisa no Instagram, né? A gente, não, calma, vamos ver, né? O esforço que tu vai colocar criando conteúdo dentro do Instagram. Se esse mesmo esforço tu fizer outras coisas, tu pode ter um resultado muito melhor. Com certeza. Então a gente tenta balizar isso. Eu achei legal isso que tu faz ali, justamente pensando nessa parte também de presença digital, assim, de estar presente. Tá, e esse é um dos hobbies. Quais outros hobbies que tu tem que tu tem que jogar com a vida aí pra ser empreendedora, advogada? Além de viajar pra Ásia. Além de viajar pra Ásia. Gosta de viagem, pelo jeito. Gosto. Gosta de viajar. Gosto. Mas quem não gosta, né? É bom. Até nem conto como na viagem, porque qual ser humano que não gosta? Já não confio. Então, assim, também infelizmente não tá sendo um hobby, do tipo, todo final de semana estou viajando, não tá sendo possível. Então, mas gosto muito. Eu vou ter que ser honesta, né? É que, assim, a mata é maravilhosa, sim. É que, né, é muita coisa pra fazer, então, assim, não tem tanto tempo pro hobby, mas é o básico, assim, eu gosto muito de sair com meus amigos, poucos, assim, que eu consigo, né, aproveitar um tempo de qualidade, isso também quanto mais, né, eu ganho maturidade, mais eu consigo, fica mais claro pra mim. E eu gosto muito de leitura, aí sim, muito hobby, tipo de final de semana, sabe? Pegar alguma coisa pra estudar, assim, que não tem nada a ver com direito, e aí sem... Tipo o que, assim? Aleatório? Isso é uma regra, na verdade, né? Quem gosta de escrever, gosta de ler, né? Não? Eu acho que... Acho que sim. Tem uma grande acho que tem a ver, ali. Acho que sim. Então, sim, não tem muito, assim, eu tenho bastante livro em casa, um dos meus sonhos pessoais, não tem muitos, mas um é ter uma biblioteca física, isso é legal, né? sabe? Ser uma velha, chata, chamando todos os nerds de ignorantes. Você só usa o chat GPT, que já vai ser outra coisa, óbvio, e muito livro. Então, depende, assim, agora eu tô muito fissurada numa filósofa... uma ativista social, enfim, ela tem várias denominações francesa que chama Simone Weil, e ela, enfim, viveu no século passado, e aí eu comprei 6 livros dela, assim, e vou devorando, assim, porque eu tô achando muito fantástica. Mas as temáticas todas, geralmente, elas são muito ligadas a desenvolvimento econômico, economia, assim, sociedade, né, pensar a sociedade, porque eu acho que a gente não pensa muito, assim, né, fica muito uma coisa... é assim porque é assim. Não, né? Era totalmente diferente e vai ser diferente. Sim. Então, por que a gente não pensa diferente? Carl Sagan também, pensar no universo. Esse final de semana, inclusive, eu tava quase um astronauta. Fiquei vendo, assim, tipo... Fiquei, gente, é óbvio que tem muita vida fora daqui. É impossível, sabe? A gente tem essa visão tosca, egocêntrica, que o ser humano é o centro do mundo. Gente, pelo amor de Deus. E aí eu já fico entrando, né? Imagina se a gente tivesse uma educação focada em tecnologia, com dinheiro investido nisso. A gente olhasse para fora, enfim, aí a gente vai mais 3 horas aqui, mas é bem aleatório, assim, nesse nível. Mas tu gosta justamente de ler e devagar, assim, muito. Pensar... Sou bem estranha, bem sozinha, assim, eu fico... Sozinho. E é muito engraçado, meu pai e eu somos muito amigos, assim, ele mora em Santa Maria, né? E certamente ele se preocupa comigo muito, assim, porque, assim, tipo, mando, sei lá, um áudio de 2 minutos falando, pai, eu acho que tem vida, não sei onde, tal, e daí ele... sabe? E aí cada dia é um tema, assim, E aí, porque senão tem que cuidar pra quem eu falo, senão, né, aumenta a estranheza, mas é uma coisa que eu gosto mesmo, sabe? Assim, série, ver muita série... filme, gosto muito. Já tive épocas festa, mas hoje em dia 0, assim. Então... Temos uma criadora de conteúdo nata aqui. Abre o áudio pro pai para criar um conteúdo louco. Exatamente, é isso aí. Tem uma outra perguntinha, Fábio, que a gente não fez aqui, que o Leonardo mandou pra gente. Que era justamente, daí não sei se é bem o tema que tu domina, mas ele colocou a questão do compliance. Que, né, que se uma startup precisa se preocupar com isso, ou essa questão toda que também é um tema que está crescendo hoje. Assim. Coisa de empresa grande. Essa coisa de empresa grande e tal, ou startups lá no início também. Então, é meu tema também, a gente trabalha bastante isso. Sim e não, tá? Tem que se preocupar, mas
na medida de uma startup. Então, e a gente faz, a startup que a gente acompanha desde o início, que a gente presta assessoria, a gente faz um plano de governança e, de novo, né, do tamanho que a startup está. Então, assim, pensar em LGPD, isso tem que pensar, não adianta, cada vez mais investidor está olhando para isso. Pensar chegou num nível que, por exemplo, coisas básicas que são societárias, mas também são governança. Fazer um acordo de sócios tem que ter, sabe? Que é uma coisa básica, que é o combinado que não sai caro. Né? É um pouco indigesto, na hora ninguém quer fazer, tipo pré-nupcial, são os 3, né? Pré-nupcial, inventário, testamento, né? Inventário e acordo de sócios. Na hora gera uma dorzinha de barriga, assim, mas não existe nada melhor do que depois tá tudo certinho. E quando o investidor entra, ele quer ver isso. Ele quer ver, não, eles já têm tudo organizadinho aqui. Porque, né, a premissa do, não, mas eu recebo assim, às vezes, não, mas eu nunca vou ser da sociedade. Então, assina. Eu não entendo a premissa, né? Tipo, eu nunca vou me separar. Então, assina o pré-nupcial, porque nunca vai usar. Acabou o nosso problema. Na verdade, não é isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer na vida, né? Então, sim, a gente tem... É bem legal olhar. É uma das coisas que, assim, a startup já sai na frente, se já tem esse acompanhamento, se já tem esse olhar, né? Mas não é para ser uma burocracia de empresa grande. É de acordo com o tamanho. E isso vocês ajudam também? Muito, a gente tem um projeto startup que a gente chama, que é uma assessoria jurídica, como qualquer empresa, mas focada nesse olhar bem para a startup, né? Bem ágil, enfim, tem várias questõezinhas ali. E a gente tem a governança da startup. Então, sim, a gente entra, olha o que tem, o que não tem, e traça um plano, assim, né? A partir de tal tamanho a gente tem que ter tal coisa. Ou vamos fazendo devagarinho, e a gente vai fazendo, pensando organograma dos sócios, e aí a função de cada um. Porque no começo, de novo, como qualquer empresa, todo mundo faz tudo, né? Faz o que tem que fazer. Todo mundo faz, tem que fazer. Então, sim, a gente faz. Show. Legal. Isso é importante, né? Quando a gente vai começar uma empresa e tal, a gente sempre volta quando a gente começou a nossa empresa, em 2010, muitos anos atrás. Nada dessas coisas descritas, né? Assim. Nada. E aos poucos a gente foi entendendo, obviamente, nós éramos muito novinhos, né? Mas a gente foi entendendo isso, assim, da importância de ter várias coisas documentadas, escritas, e aí, claro, entra nessa parte também de ter esses acordos e tal, assinados, assim. Mas porque quanto mais tu documenta, tu escreve aquilo, né? Aquilo tá lá, vai evitar problemas no futuro. E quando é uma startup, qualquer custo é um problema, né? Tu tenta enxugar de todos os lados. E tu vai pensar nessa parte burocrática, tu nem sabe se a startup vai vingar ali na frente. Nem sei se vai estar aberto daqui a um ano, que eu vou fazer um contrato de, 10 anos. E aí tu acaba não fazendo. E aí é o grande problema de não ter assessoria. E, de novo, gente, eu jogo contra mim, mas eu não sou hipócrita. Às vezes a pessoa não tem budget para ter. E tudo bem, eu não tenho o que fazer, entende? Eu entendo também, né? A pessoa abre uma empresa ou abre uma startup, especificamente uma empresa startup. A Gabi tava falando de 40 milhões antes, né? Só você está com o budget na cabeça, mais ou menos. Não, meu Deus, eu falia assim, não, gente, pelo amor de Jesus, vou até focar aqui. Não, vem pro PSS. Não, mas assim, se não tem, tudo bem. Mas se tem, assim, que também não é um gasto secundário. É muito importante, porque é nessa hora que chega um cara que tem um pouco mais de visão e fala, eu te dou tantos R$1.000 por 10% da empresa. Que é um absurdo de participação. Só que se a pessoa não tem não tem isso no dia a dia, 10%, não, super válido. E aí ali tu começa, aí às vezes assim, fica no futuro insustentável. Então, por isso que é tão importante. Boa. Nós já estamos se encaminhando para o final, né? Passa rápido aqui o bate-papo. Mas eu queria que tu falasse agora, voltando lá para o início, quando a gente começou a falar um pouquinho sobre essa ONG que tu auxilia lá. Sim. Ela tem... Eu busquei lá que ela foi a primeira acelerada do projeto lá, não sei se é projeto, mas Gerando Falcões em Porto Alegre. Né? Como é que funciona isso? Quem é o Gerando Falcões e como é que tu consegue ir para uma ONG daqui a pouco eles acelerar? O que é isso, né? Então, a Gerando Falcões hoje é o maior projeto social do Brasil. É uma ONG também, mas hoje tem dimensões já estratosféricas. Quem fundou foi o Edu Lira. Ele é um cara, assim, totalmente fora da curva, né? Uma pessoa periférica. Conviveu com o pai no presídio quando ele era uma criança. Professora na escola falando que ele não ia ser nada na vida. O clássico do brasileiro pobre, né? Que a gente acha que é exceção, mas não é. E aí ele trilhou o caminho dele, criou a Gerando Falcões. E o que é Gerando Falcões? Hoje eles treinam e empoderam e investem em ONGs do Brasil inteiro
de diversos tipos. Então, assim, não é só, por exemplo, a gente trabalha com crianças de 14 a 18. Não, é dos mais diversos tipos, né? Que auxiliam no desenvolvimento da comunidade. E eles têm algumas premissas, como, por exemplo, eles estão fazendo agora esse processo de aceleração que tem que passar por uma auditoria super complexa, é um processo mesmo quase de investimento, e eles te aceleram, ou seja, eles te dão um valor mensal para você criar uma estrutura e eles vão desmamando esse valor. Então, assim, a partir do segundo ano ganha um pouquinho menos, a partir do terceiro. E aí tem processo de mentoria, tem acompanhamento, tem auditoria contábil. A ideia, por quê? Porque o empreendedor social... Acho que em todo mundo, mas no Brasil é bem difícil essa parte, assim. A sociedade mesmo não dá valor como se não fosse um trabalho, como se não fosse uma empresa, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça, porque é uma empresa. Ela tem que ser tratada como uma empresa, né? É um empreendimento social. Obviamente não vai... A ONG é sem fim lucrativo, mas tem vários outros tipos de empreendimento que vão ter fim lucrativo. Mas falando da ONG... eles ajudam e fomentam os fundadores, enfim, a equipe, a criar formas de se manter. Então, assim, criar negócio social, né? Pensar como eles conseguem, a ONG consegue se manter. Então, assim, a ideia é que eles aportam dinheiro e eles vão tirando aos poucos para que, aos poucos, a pessoa, né, a instituição comece a gerar renda. E também isso vai aumentando, né? Cada ano gera mais renda. E hoje, assim, a Gerando, eles têm a Falcons Academy, que é uma formação de líderes, né? Então, os líderes que estão... Para estar dentro da Gerando, tem que ser formado, né? Tem que ter a formação deles. E aí tem muitos projetos ambiciosos, né? Acredito que o maior deles é a Favela 3D. Vocês já ouviram falar? Já ouvimos falar, mas pode falar pra gente, com certeza. Tá, a Favela 3D, eu particularmente nunca vi um projeto tão ambicioso assim, ao menos no Brasil, que é o que eu, né, tenho mais ciência. A ideia é fazer o quê? 3D é dignidade, desenvolvimento e digitalização, eu acho. Que é trazer para dentro das comunidades, das periferias, esses três Ds que eles chamam, que é revolucionário, assim, porque é literalmente organizar, fazer calçamento, botar água, saneamento básico, toda organização fundiária que é extremamente complexa, porque muitas comunidades estão em áreas áreas verdes, né, que as pessoas costumam chamar de invasão, que nem se sabe quem é o proprietário daquela área. Então tem que o projeto regulamenta tudo, entrega para a pessoa, ó, tá aqui a escritura, você é dono dessa casa, agora ela é sua. Então, e junto digitalização e junto o desenvolvimento, que é o quê? Tem que ter geração de renda, tem que aumentar a geração de renda, né? Porque isso é até um ponto bem interessante e importante, assim. A gente não pode, por exemplo, dar uma casa para uma pessoa onde ela vai ter um custo de IPTU, onde ela vai ter um custo de luz que ela não tinha, porque ela tinha o gato, onde ela vai ter um custo de água, de esgoto, e sem aumentar a renda dela. Então, assim, acaba às vezes não sendo nenhum benefício, porque a pessoa vai ter um gasto que ela não tinha antes, né? Uma renda familiar muito abaixo do que seria né? Eu ia dizer uma renda apertada, mas está muito abaixo disso, muito, né? Abaixo. Então, basicamente é isso, assim. Então, nos primeiros processos de aceleração que houveram, a Nina inscreveu-se no Mendes, foi selecionado e hoje é nosso grande parceiro. E é uma chancela muito forte de seriedade, que também tem muito isso, assim, né? No terceiro setor, tipo, é confiável, vou ajudar, não vou, para onde vai dinheiro. Com certeza. Então, uma chancela bem importante. Sim, só o fato de eles estarem, né, ali junto é um endosso de que, não, esse trabalho é sério, é correto e dá para... Que legal. E eu não sabia que funcionava assim, né? Que eles entram justamente nessa ideia de acelerar, ou seja, ajudar a se tornar viável, digamos assim, né? Que aquele projeto consiga se manter depois, né? Bem legal. Bem boa pergunta. É bom a gente cada vez falar mais sobre isso, porque precisamos, né? Aqui a gente estava no Gramado Summit junto contigo, tu também estava por lá, né? Sim. E o Edu Lira falou bastante sobre esse projeto, né? Subiu no palco principal, falou bastante pra gente. E é ali que a gente... Eu já sabia que o Gerando Falcões já existia, só que eu não tinha conhecimento dessa proporção que ele tinha tomado, assim, que tá cada vez maior, mas hoje, se tu fala na nossa bolha social aqui em Novo Hamburgo, pouquíssimos conhecem, né? Então a gente tem que falar realmente mais. Até vamos deixar aqui embaixo o Instagram deles e tal, a gente consegue ajudar, pelo menos tem uma ideia que quer saber um pouquinho mais sobre isso, clica aqui embaixo, se tá no YouTube, já clica aqui embaixo, dá uma olhadinha nisso que vai ser bem, bem legal.
E só fazendo antes de finalizar, eu acho que mais do que olhar para Gerando Falcões, né? Eu acho que convido todo mundo a olhar para sociedade, por exemplo, para Novo Hamburgo. Porque o que eu vejo nos meus anos de Acendendo Mentes, eu não era tanto assim, porque eu tenho esse, né, assim, gosto assim de pensar, se não é uma coisa que eu penso agora, então assim, por mais que eu viva o que a gente chama da bolha, eu já tinha mais uma noção, mas eu vejo cada vez mais que as pessoas, é jovem, não, as pessoas de todas as idades, elas não têm noção do meio onde elas estão inseridas. E isso, para mim, assim, se eu pudesse levar alguma coisa, né, do trabalho voluntário que eu faço para alguém, seria: entenda onde você está inserido. Não necessariamente a pessoa vai fazer um trabalho voluntário ou vai ajudar monetariamente. Mas eu acho que a primeira chave que tem que virar do brasileiro é que o Brasil a maioria da população é pobre, muito pobre, tem uma quantidade ridiculamente pequena de pessoas muito ricas, que as pessoas que defendem essa extrema riqueza estão muito mais próximas do que é muito pobre do que o que é muito rico. Sim. E a gente tem uma aporofobia no Brasil bizarra, que é a aversão à pobreza. Tem aí estudos internacionais mostrando que é um dos países que tem a maior aversão a pessoas pobres. Então, o que é isso? O Brasil. E a gente vê muito isso, né? Só classe média. Porque se fosse só aquele ultra rico, não que justificasse, mas a gente entenderia mais fácil. Mas não. E por quê? E aí é da minha cabeça, né? Pra mim, me parece que é o quê? É uma vontade de se tirar tanto dessa posição. Não, eu não sou. Não sou. Né? Não pertenço. Eu não pertenço, exato. Porque é muito louco, assim. Os índices são muito altos. E então tem uma hostilidade muito grande, umas falas, assim, descabidas, né? De usar um conceito de meritocracia num contexto de uma criança que não tem escova de dente e dorme com mais 5 na mesma cama, para falar do que é leve aqui, com uma criança que, enfim, trabalha, estuda numa escola particular e tudo mais. Usar o conceito nesse, né, assim, dessa forma, beira o absurdo. Então, eu digo por isso, sabe? Por que eu tô falando isso? Assim, 100% das pessoas que foram ver com os próprios olhos, que eu já presenciei, né? Que foram conversar com essas crianças, que foram entender elas todas, assim, muitas inclusive se emocionam, choram, depois falam, eu tô envergonhado. Então, isso é muito importante, sabe? Pra gente entender onde a gente tá. A gente tem que entender onde a gente tá. Ponto. Porque senão fica uma coisa muito abstrata, né? Muita gente fala, nossa, isso existe aqui em Porto Alegre. Achei que isso era só nas comunidades do Rio de Janeiro, sabe? Então, assim, não, tá 15 minutos da sua casa. Existe. Tem toque de recolher. Às vezes não entra depois das 8 horas da noite, não entra. Assim, isso não é exceção. Então, isso, assim, mais do que toda ajuda é válida, mas às vezes mais do que olhar e ficar seguindo nas redes sociais o Edu Lira, que está lá em Nova York arrecadando milhões, e é um trabalho fantástico. Caminha 10 minutos, pega um carro, 10 minutos e vai entender onde é que a gente está inserido. Boa, isso serve de puxão de orelha, na verdade, né? Sim. Porque eu tenho a visão de que ou tu ajuda, ou tu é ajudado, ou tu tá errado. É isso. É mais ou menos por aí. Assim, quem acha que é ruim, infelizmente, assim, o que as pessoas têm que entender? Se é ruim para quem ajuda, é muito pior para quem é ajudado. A criança que é ajudada, ela não pode. A maioria das nossas crianças não sabem o número do tênis, nem elas, nem a mãe, porque os sapatos foram todos doados. Pega o que tem. Se ficar um pouco menor ou ficar um pouco maior, vai ser o que tem. E aí vem um papo, tá querendo escolher. Sim, tá querendo escolher. A criança tem, né? E não só a criança, o adulto, ele gosta mais do branco ou do preto. Ele gosta mais do rosa e não do verde. Se não puder escolher, ele não escolhe, como foi toda a vida dele. Mas ele tem direito de escolher. Sim. Então, acho que essa visão, assim, primordial. Show, muito bom. Legal. Achei bom esse puxão de orelha, concordo com tudo que tu disse. Acho que a gente tem que olhar mais pro nosso lado. E que nem o Fábio falou, né? Nessa nossa bolha que a gente tá, assim, a gente vê muito discurso, assim, de que as pessoas realmente não fazem ideia do que é a sociedade que a gente tá inserido.
e fazem um recorte muito pequeno, achando que aquilo ali é a realidade brasileira, e não é, né? Então, acho bem legal, bem válido. Acho que isso já ficou até como um recado final pra galera se ligar e aos a gente entornos. sempre pede o recado final. Viu? Já deixei um pacto, já. Mas o que eu queria também tu deixar algumas indicações, assim, com relação a tudo que a gente falou, daqui a pouco de startup, de investimento, na tua área também, né, jurídica e tal. Onde é que as pessoas podem buscar mais informações com relação a esses temas, assim? Se tu tem podcast, se tem livro, o que tu indica, além dos livros que tu lê para ficar devagando em casa? Eu indico até porque, de novo, a gente tem que começar com o que é palatável, né? O que é básico. Aí vem muito termo em inglês, a pessoa não está entendendo nem no português o que é aquilo, então não faz sentido. Então, porta de entrada hoje, para mim, qualquer coisa, é podcast e YouTube. Tem muito conteúdo muito bom e, assim, lá do início. Obviamente, PSS nas redes sociais, mas a gente também brincadeiras à parte, a gente está trabalhando muito para gerar esse conteúdo inicial, para as pessoas também entenderem, assim, para, né, não ficar aquela coisa assim, um mundo distante. Então, acho que essas duas portas de entrada, assim, já tem, assim, uma base legal. E hoje tem muita gente boa falando, até nem difícil eu pensar em um específico, porque, assim, os grandes nomes hoje, que tu tinhas falado antes, né? Tá todo mundo olhando para o digital, assim, tem que criar autoridade ali, né? Então, as pessoas mais influentes, que mais sabem, estão no digital. Então, tem muita coisa gratuita e muito boa. Tá, e tem algum nome que tu indica, assim, vai atrás de tal pessoa? Sim, tem falando de VC de startup, tem uma gestora, uma gestora de uma das primeiras, pioneiras no Brasil, que chama Astela. E Astela, com 2 L's. Eles têm podcast, eles têm muito conteúdo e é, assim, primeira linha. Foi, acho que a primeira grande empresa que olhou para isso lá atrás, assim. Não tenho precisão de quando, mas eu acho que, assim, eles estão há mais de 10 anos atuando no Brasil, quando tudo era mato. Então, eles têm um conteúdo de primeira, assim. E até olhar, uma coisa que eu faço muito, assim, sair do conteúdo, por exemplo, do site, pega o nome dos fundadores, coloca no YouTube. Tem muita palestra, tem muita fala deles, sabe? Então, é muito rico, assim. Esse eu recomendo, assim, de olhos fechados. Que legal. E para as pessoas te encontrarem? @PSSADV. PSSADV. O meu é muito complexo e o meu é muito longo. Então, assim, comecei a falar, já dormiram. Mas no PSSADV eu vou estar lá, com certeza, exato. Vai estar marcadinho. Tá tudo marcado aqui embaixo. Vocês estão nos acompanhando com todos os links aqui para vocês poderem entrar, conhecer. Aliás, já que vai descer para ver os links, já vai passar pelo botão de se inscrever, já se inscreve, já curte. Vai um pouquinho mais pra baixo, comenta ali, nos xinga, não tem problema nenhum. Se tiver alguma dúvida, manda, que a gente vai passar pra Gabi. A Gabi vai se virar pra responder todos vocês. Ela não falou, mas é o hobby preferido dela, responder comentário no YouTube. Então, pode trazer as perguntas que a gente vai dar um jeitinho, né? Com certeza. ChatGPT tá aí pra isso. Exato, é isso aí. Gabi, foi um prazer te receber aqui. Acho que foi muito bom. Um bate-papo, assim, gostando muito de conversar sobre vários assuntos. Show, muito bom mesmo. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo mesmo. Muito obrigada pelo convite. Valeu, fechamos, Fábio? Fechamos. Eu sou Christian Schink. Eu sou Fábio Schink. E esse foi mais um podcast entrevista. Boa!